Estamos novamente aqui com o nosso amado Suas Conversa, nosso programa de entrevistas curtinho com assuntos pertinentes ao nosso dia a dia e ao trabalho que a gente desempenha aqui nas sedes. Na conversa de hoje, nós vamos falar sobre o protagonismo da pessoa idosa nos centros de convivência, assunto maravilhoso de ser conversado. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o envelhecimento populacional pode ser considerado uma das maiores conquistas da sociedade moderna. Com essa revolução da longevidade, a proporção de pessoas com 60 anos ou mais está crescendo mais rapidamente que a de qualquer outra faixa etária no mundo, o que me deixa muito feliz. E segundo o IBGE, o grupo 60+, será maior que o grupo de crianças com até 14 anos em 2030, ou seja, está bem pertinho isso. E em 2050, a expectativa de vida no Brasil será de 81,3 anos. Muito bom, né? Estima-se que a população de idosos passará de 21 milhões, que foi em 2010, para aproximadamente 65 milhões de pessoas. E para falarmos sobre essa temática, temos hoje dois convidados. Patrícia Siriaco, especialista em assistência social, educadora social, graduada em música e em educação social e musicoterapeuta. E temos também Tiago Aguilar, especialista em assistência social, educador social, graduado em educação física e especiado em gerontologia. Ambos estão lotados no Centro de Convivência Mozart Parada e são educadores de referência do grupo Mais Vida, ou seja, Ciclo 60+. Bem-vindos. Muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui falando dessa temática e podendo levantar a bandeira desse envelhecimento que a gente tanto defende, e lá no nosso grupo a gente prega muito isso. Que bom. Bem-vinda também, viu, Patrícia? Muito obrigada. E como o Tiago falou, a gente está nessa parceria lá com o grupo de 60+, e é um trabalho fantástico. Tenho certeza disso. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu vou fazer algumas perguntas aqui. Eu não quero nem saber quem vai responder. Eu quero as respostas e o público quer as respostas também. Tá bom? Então vamos explorar vocês um pouquinho. Então vamos lá. O que significa envelhecer? Então, envelhecimento está associado a mudanças nos processos biológicos, fisiológicos, ambientais, psicológicos, comportamentais e sociais do ser humano. Então a gente fala muito que é um declínio natural da parte fisiológica, né, do organismo. E aí o envelhecimento a gente coloca que é complexo, então ele é muito complexo para ser entendido a fundo. Ele é multifatorial, como eu acabei de colocar, então vários fatores influenciam nesse processo de envelhecimento. Ele é heterogêneo e individual, então cada pessoa envelhece de uma forma. Então assim, é algo que a gente precisa pensar e parar de tirar assim, que é algo que é igual para todo mundo. Parar de comparar, né? Fulano tem tantos anos, olha como tá bem, e o outro, olha, parece que tem, mas é individual, né? É individual. E eu acho que é da história da pessoa também, né? Com que certeza. Ela já passou na vida dela. Isso. Tudo isso contribui. Exatamente. Agora, o que determinam as mudanças no envelhecimento? Isso é bacana porque foi o que você pontuou agora. Quando a gente pensa em envelhecimento, a gente já pensa na idade cronológica. E aí o que você falou, tem gente com 60 anos, outro com 70, aí às vezes fala assim, nossa, eu tenho 70 anos. Para alguém falar assim, nossa, mas como você tá bem? Então é um preconceito. Sim. É um etarismo aí que já tem nessa fala. E inclusive fica sendo um tema bem bacana para um próximo Suas Conversas. Pronto, o convite já vai aqui, tá? Vocês já sabem que eles já vão vir, tá? Porque assim fica mais fácil cobrar vocês. E aí, né, Patrícia, a idade cronológica, ela é mais um marco para as políticas públicas de atenção à pessoa idosa. Então, quando faz 60 anos, para poder, por exemplo, entrou então nessa faixa de vida, para poder transporte público, o próprio BPC com 65, então é mais isso. Então, a idade cronológica de todas as idades que a gente vai falar aqui, não é a que menos importa, vamos dizer assim, mas é a que não tem aquela importância como as outras. É mais um norteador para políticas públicas, seria isso, né? Principalmente a aposentadoria, né? Isso. Bem isso. E aí a idade biológica já começa a entrar, porque quando a gente pensa, fiz 60 anos, então não é assim, eu tô com 59, fiz 60 e toda a mudança aconteceu. Então a idade biológica, ela pode preceder ou anteceder esses 60 anos.
Então, tem gente que já começa esse processo biológico de envelhecimento antes, tem gente que é um pouco depois. Então, é muito isso, para a gente poder estar observando todos aqueles aspectos que a gente falou, o ambiente, a parte física, comportamental, tudo influencia. Então, a biológica também, e é mais a nível celular, a nível ali mesmo do organismo que a gente percebe essa mudança. Então, é algo que não é tão nítido, a não ser que a gente veja pela questão de pele, enfim, essas questões mais externas. Né? Pela estética mesmo, né? Exatamente. E eu sou prova viva disso. Eu tenho os cabelos brancos, mas não tenho 60 anos ainda. Então, quer dizer, o etarismo, ele é, nessa fase, né, da idade biológica, ela é caracterizada justamente por isso, né? As rugas começam a aparecer, os cabelos brancos, né? Por isso que nós, mulheres, temos essa questão de pintarmos os cabelos. Ou, mais recentemente, né, por uma questão estética, muitas mulheres estão assumindo os grisalhos, né? Que é muito bonito, parabéns, viu? Muito obrigada. E aí, só um ponto que a Patrícia colocou que eu me lembrei, é um diferencial, porque na questão biológica a gente fala muito, tá envelhecendo, tá voltando a ser criança. E na verdade não, a gente fala muito. Quando a gente é criança, adolescente, ali você está em desenvolvimento. Sim. Quando você já chega nessa fase, né, mais avançada da vida, você já se desenvolveu, você já está carregado da sua história, das suas vivências. Então, onde entra também muita fala preconceituosa. Então, a gente tem que saber separar, a gente não volta para o início, né? Quando a gente é criança, a gente está no início da vida. É uma fala feia, né? Resumindo, é uma fala feia. Você falou preconceituosa é um termo mais bonito, mas é uma fala feia essa, Sim, né? Então, a gente tem que estar Porque aí você está colocando a pessoa idosa como se ela não tivesse história, como se ela não tivesse bagagem, como se ela não tivesse aprendido nada na vida dela. É o que acaba prejudicando um pouco a questão da sua identidade e a própria a dignidade da pessoa idosa. Nesse contexto também. Exatamente. Aí já a idade psicológica já é a questão do aprendizado, a questão da subjetividade, como ela se vê perante os outros, como ela se vê perante as pessoas que ela convive. Então aí já tem esse tipo. E aí para mim as fundamentais, a idade funcional, que aí é a questão do como está a funcionalidade dela, como é que está a capacidade dela funcionar só. Que aí a gente vai entrar mais um pouco à frente, a gente vai falar um pouco do conceito de autonomia e dependência. E essa sim, porque inclusive ela pode preceder a idade cronológica. Então, por exemplo, eu tenho 60 anos, mas uma funcionalidade de uma pessoa de 80. Ou eu tenho 80, mas uma funcionalidade até menos do que 60. Então, essa questão de funcionar só, de você conseguir realizar suas atividades, e entra muitas atividades básicas de vida diária, as atividades de vida diária, eu conseguir contemplar o que eu faço no meu dia a dia, isso conta muito. Exatamente, porque a idade psicológica, ela vai em paralelo com a idade funcional. Certeza. Então, se a pessoa tem uma boa autoestima, isso é trabalhado ao longo do curso da vida, a idade funcional, ela vai também seguindo o mesmo caminho. Então, a pessoa fica nessas condições. Porque, assim, qualquer abalo psicológico que a gente tem, a gente sabe que afeta o corpo. A gente começa uma dor de cabeça, uma dor de estômago, uma dor no corpo, né? E isso reflete em qualquer pessoa, principalmente nas pessoas idosas. Realmente. Né? E a última idade, que é a idade funcional, tem tudo a ver com o que a gente vê no centro de convivência, que a gente busca, os objetivos. Então, essa questão de socialização, você criar novos propósitos de vida. A gente fala muito também da síndrome do ninho vazio. Então, a mulher, principalmente a mulher idosa, ela cuida dos filhos do marido, e aí depois os filhos vão embora, e, às vezes, né, o marido falece, enfim, e aí de repente ela se vê, e agora? Não se preparou, não criou propósitos de vida, não se cuidou. Ela não cuidou pra ela viveu pros outros. Isso. E eu, né? E aí ela se vê no só eu, e vou fazer o quê? Então, essa parte é muito importante. Então, a idade funcional e a idade social, ela é muito determinante nesse processo do envelhecimento. Agora eu quero saber de vocês. Qual é o conceito de saúde para a pessoa idosa? Não é bem bacana, né, Patrícia? A OMS já traz que o conceito de saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doença. Então, a OMS lá atrás já vem... Nossa, que interessante. Vai, repete. A Organização Mundial da Saúde fala que o conceito de saúde é o completo bem-estar mental, físico, mental e social. E não somente a ausência de doença. Então, quando a gente fala de saúde, a gente já pensa, estou ou não estou doente. Então, a OMS já veio desmistificando isso. E para a pessoa idosa, é além, é bacana, porque é isso. A gente associa
a questão da saúde para a pessoa idosa vai muito além do que a questão de estar ou não estar doente. A capacidade de... Como é que eu vou falar? Entra muito nessa questão de funcionar só. Então, se a pessoa idosa ela tem a sua autonomia e a sua independência preservada, ela é uma pessoa que a gente conta como saúde, porque ela consegue gerir a sua vida, consegue ter essa manutenção, executar o que ela necessita, de uma forma assim, sem a mínima interferência de outras pessoas. Então, saúde é isso. Quando a gente fala de saúde, a gente já pensa em funcionalidade. Então, se a pessoa idosa ela é funcional, ela funciona só, ela entra nesse conceito. É isso mesmo. Às vezes a pessoa não está doente, mas não consegue fazer as coisas sozinhas. Então, é independência e autonomia. Independência e autonomia. Nossa, adorei. Agora vamos lá. O que seria o envelhecimento bem-sucedido e o mal-sucedido? Então, o bem-sucedido entra muito nessa questão do conceito de saúde. Quanto mais à frente eu jogar, tem até um termo que a gente usa que é compressão da morbidade. Então, quanto mais para frente a gente joga esses declínios acentuados que o envelhecimento pode acometer, melhor. Então, o bem-sucedido entra perfeitamente na questão de ter novos propósitos de vida, de você reduzir a chance de ter alguma doença crônica, que é algo que acomete mais todas as pessoas no geral, né? Não são mais doenças infecto-contagiosas. Então, quanto mais eu reduzir essa questão de ter doença crônica, criar propósito de vida, ter meu funcionamento físico e mental de uma forma bem ativa, de acordo com a vida que eu levo, esse é um envelhecimento bem-sucedido. E vem totalmente de acordo com o conceito de senescência, que é esse envelhecimento natural, igual a Patrícia pontuou, que aparece rugas, o cabelo branco. Isso é senescência. Isso é senescência, é o processo natural. Entendi. Isso acontece, vai acontecer com todas as pessoas. Então, é esse processo... A pessoa vai passar pela senescência se ela tiver o privilégio de envelhecer, né? Tipo assim, não morri novo, então justamente. Eu vou passar por isso. É isso, só não vai envelhecer quem morrer antes. Quem morrer antes, e Entendi. É isso. Então, eu estou muito afim de passar por isso. Mas é bom, né, gente? E o mal-sucedido já é totalmente ao contrário, está relacionado com perdas do projeto de vida, doenças incapacitantes, então doenças crônicas, diabetes, hipertensão, quando estão descompensadas, isso vai gerando um envelhecimento mal-sucedido, baixa autoestima, você já ter algum processo psicológico em declínio, então já síndrome do pânico já vai influenciando, porque aí você já vai ser uma porta para a depressão. A depressão é um tipo de demência transitória, igual o delírio. Então, se você não cuida, aí evolui para um processo demencial mesmo, que aí não tem reversão. Poxa. Então, tudo isso é sempre para a gente poder perceber o tanto que eu não sei o público, mas isso para mim é novo. Inclusive, né, Tiago, o que a gente observa também é que as pessoas idosas, geralmente no senso comum, quando fala que está com alguma demência, as pessoas pensam logo em Alzheimer. Mas não é, existem vários outros tipos de demências, não somente a doença de Alzheimer. Inclusive, se eu não me engano, documentado na literatura mais de 101. Nossa. Tipos de demência. Alzheimer é a mais conhecida, mas... Exatamente. E aí, esse envelhecimento mal-sucedido vem com o conceito de senilidade, senil. Então, é isso, esse declínio mais acentuado. E aí, a gente tem uma diferença... Não é uma diferença, a gente tem um envelhecimento bem-sucedido, um envelhecimento mal-sucedido e aqui no meio, um envelhecimento natural. Então, é uma linha bem tênue. Então, dependendo das minhas ações, do jeito que eu vou levando minha vida, eu vou... pro lado negativo ou pro lado positivo. Exatamente isso que eu queria chegar agora. Ou seja, para você ter um envelhecimento bem sucedido ou mal sucedido, depende da vida que você leva. Depende da vida que a gente do ambiente que você está inserido, das decisões que você não toma, que protela, né? E aí, mas depois a vida vai cobrar. E entra bem naquele conceito lá no começo. Então, o ambiente comportamental, social, mental, físico, tudo influencia. Então, aí dependendo de como fui levando a minha vida ao longo, né, dessa trajetória, vai determinar muito como é que eu vou chegar lá na frente. Muito bom. E qual é o conceito de envelhecimento ativo? O envelhecimento ativo, ele vem muito a caminhar com o envelhecimento bem-sucedido, porque é um processo de otimização das oportunidades de saúde, aprendizagem ao longo da vida, participação e segurança, e aí da questão da segurança e proteção, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem. E aí, quando a gente fala isso, então a questão de saúde é isso. Mesmo que eu tenha doenças crônicas, mas eu consigo, por meio da minha vida,
manter, não deixar que elas fiquem descompensadas, eu posso chegar no envelhecimento bem-sucedido, esse envelhecimento ativo. A questão da segurança e proteção é relacionado muito ao evento de quedas, por exemplo. Então, se eu me cuido, eu tenho uma boa reserva de massa muscular, uma boa reserva de massa óssea, meu risco de quedas é menor. E porque queda é um evento que causa muita incapacidade e pode gerar até a morte. Síndrome de mobilidade, quando a gente cai, a gente entra numa síndrome que é síndrome pós-queda, você fica com medo de cair de novo, então você começa a ficar, não querer se movimentar, então vai entrando num efeito reverso e vai trazendo você para esse envelhecimento mal sucedido. Atividade física é fundamental. Fundamental, alimentação. Porque quando a gente pensa no envelhecimento ativo, a gente já pensa assim, exercício ou não exercício? Não, é muito além. É participação na sociedade, o protagonismo, empoderamento, então tem todo, né? É o todo. É o indivíduo na sua totalidade, né? A visão gestáltica que a gente tem do indivíduo, né? Então, a gente trabalha toda essa parte, né? Que já foi falada. E principalmente quando o idoso tem algum trauma, seja ele físico ou emocional, causa com mais fortalecimento os medos. Os medos vêm à tona. Então foi exatamente o que o Tiago falou. Eu não vou me movimentar muito porque eu tenho medo de cair novamente. E toda essa questão, né? Quem vai cuidar de mim? Então, são vários fatores que estão em volta, né, dessa pessoa, nessa questão da pessoa. E o que significa a revolução da longevidade? Eu gostei do nome, a revolução. Já gostei. Isso é bem bacana. O Dr. Alexandre Kalash, ele é um militante na área do envelhecimento e ele traz uma frase bem bacana. Ele fala que a nossa vida deixou de ser uma corrida de 100 metros para se tornar uma maratona. Então é bem isso, porque antes a expectativa de vida era bem baixa e todo mundo associava envelhecimento a algo negativo. Envelhecimento a declínio. No início foi falado que vai chegar a 81,3 anos. Ontem, entre aspas, era 30 e poucos anos, né? Na nossa história recente. Então, realmente, agora é uma maratona. É uma maratona. Então, quem se prepara melhor, aí entra muito essa questão. Quem tem uma poupança do envelhecimento mais consistente, chega ao final dessa maratona de uma forma mais plena. E aí isso é interessante. E o que acontece? Essa revolução significa passagem de vida com saúde. A gente tem dois conceitos, são até conceitos em inglês que falam assim, é a passagem do lifespan para o health span. Esse lifespan é a passagem da vida, que a gente já ganhou, então a gente já conquistou. Não é essa revolução da longevidade, não é para algo futuro. A nossa geração, a geração dos nossos pais já conquistaram isso. Só que aí não adianta só passar esses anos adicionais da minha vida de qualquer forma. Aí entra o conceito de health span, que é essa passagem da vida com saúde. E a gente viu que saúde não é só ter ou não ter doença. Não é só física. É autonomia, independência. Então, quando a gente consegue viver, sei lá, mais 1/3 de vida, enfim, o tempo que a gente tem adicional que a gente conquistou e vai de acordo com o que cada pessoa conquistou, quanto mais ativo, aí entra o conceito de envelhecimento ativo, independência, autonomia, quanto mais a gente consegue chegar funcionalmente de uma forma melhor, e aí é o que a gente busca. Jogando aí, entra o que eu falei, a compressão da morbidade, jogando as doenças lá para o finalzinho da vida, o que é mais incapacitante ou que elas nos tornem mais incapacitantes mais pro final. E a gente volta no que a gente falou, são as escolhas que a gente faz na vida, né? Porque chega lá na frente, quantas vezes a gente ouve, e a gente tem que aprender com o que a gente ouve, que a pessoa olha para trás e fala, poxa, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente. Então, vamos a gente, né, que ainda tá, né, nessa caminhada, fazer o diferente. Fazer o diferente. E aí tem uns pilares que a gente coloca. Tem a questão da alimentação, é algo que no centro de convivência a gente estava até conversando, né, Patrícia? É algo que a gente não consegue diretamente. Então a gente precisa da intervenção do CRAS, enfim, a gente percebe as pessoas que necessitam, então é algo que a gente não consegue a fundo. Mas a atividade física, o pertencimento e o propósito a gente consegue e a gente desenvolve de uma forma bem plena no nosso trabalho. Exatamente, porque isso aí faz o reforço emocional do empoderamento para se protagonizar, né? Então a pessoa idosa se reconhece como uma pessoa idosa e como um indivíduo, né? Um cidadão com direitos. Nossa, eu imagino cada relato lindo que vocês devem ter da pessoa que ela acha que chegou tão machucada na velhice e aí com esse trabalho ela conseguiu se enxergar como um ser humano de direitos, né? Um ser humano que quer ser feliz. Deve ser muito gratificante. Agora, até agora, de tudo isso que a gente conversou, como é o trabalho desenvolvido com a pessoa idosa nos centros de convivência?
Os centros de convivência, eles têm como foco, né, o desenvolvimento de atividades que contribuam para o processo de envelhecimento saudável, né, no desenvolvimento da autonomia, de sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares, do convívio comunitário e na preservação de situações de risco social, né, e justamente essa questão do vínculo familiar é que a pessoa se sente tão poderosa, tão empoderada, desculpa, e poderosa também, Sim. né? A pessoa idosa poderosa, Sim. no sentido de chegar para os familiares e falar assim, eu quero, eu preciso. Então, se colocar em primeiro plano, que até então... Eu acho lindo, era eu quero, nem eu preciso, eu quero. Por quê? Você quer? Porque eu quero, porque eu sou uma pessoa que tem vontades, não é? Exatamente, né? E também tem por finalidade a prevenção de agravos, né, que possam provocar o rompimento de vínculos familiares e sociais dessa pessoa idosa, né? Porque muitas vezes, nesse contexto do empoderamento, a pessoa acha que não está querendo cuidar do neto. A questão não é essa. Eu posso cuidar do meu neto, sim, mas eu tenho o meu horário livre, nesse meu horário livre, eu vou cuidar. Então, essa pessoa idosa, ela vem em primeiro plano, Sim. e não mais o contrário, né? E justamente que visa a pessoa idosa no serviço de convivência, no centro de convivência, né? Visa também a garantia dos direitos, né? Da inclusão social, o desenvolvimento justamente que a gente já falou bastante aqui, da autonomia, prevenção de situações de risco, né? Exclusão e isolamento. Quando a gente fala em risco, são em todos os níveis, né? Sejam sociais, nutricionais e alimentares, né? Principalmente, que são fatores, a alimentação é um dos pilares, né, que Sim. o Tiago acabou de falar. E agora eu quero saber qual é o diferencial do Secom Mozart Parada, que trabalha ali com os nossos idosos, né? O que vocês fazem de diferente? Então, Eu vou começar com a questão da nossa identidade, né? Então, Muito que bem. nós criamos, né? O Tiago sabe Que dessa história, que essa linda. camiseta é a minha, tá? Por isso que eu sou terapeuta e educadora social. Mas fala aí, Tiago. aqui foi um percurso que a gente iniciou com um grupo sobre identidade. Então, eles que escolheram a logo do nosso Olha! grupo e o nome. Então, aqui Autonomia, né? Não foi imposto. é o protagonismo. E aqui a gente fala que não é o uniforme, isso aqui é a identidade. Então, elas têm um orgulho enorme de vestir. Quando elas estão na rua indo para a unidade, elas já são conhecidas, as pessoas falam, tá indo lá pro centro de convivência. Olha! Então, é algo que a gente busca bastante. Aqui atrás Que é essa questão do tem a nossa protagonismo e identificação. empoderamento. E aí é um diferencial muito interessante e elas gostam bastante. Quando a gente faz passeios, a gente é uma das poucas unidades que tem. E aí elas já se sentem bem, o pessoal vem perguntar de onde que é. Então é aquela questão mesmo do pertencimento do grupo. Nossa, que lindo. Parabéns pra vocês, viu? E a questão é essa, assim, eu e a Patrícia, a gente busca muito a qualificação profissional. E eu ter feito essa especialização em gerontologia abre a mente. A gente para de pensar dentro de uma caixa, no senso comum, e você consegue enxergar a pessoa Os idosa preconceitos, na né, que a sua gente totalidade. tem. E isso é interessante. E isso faz com que a gente tenha suporte técnico, e aí como a gente também tem empatia e é o público que a gente tem afinidade, tudo acontece. Então a gente vai vendo a questão do protagonismo mesmo. A gente não romantiza o processo de envelhecimento, a gente não romantiza a pessoa idosa. Então a gente não fica falando que é um trabalho fácil, que entender o envelhecimento é fácil, como a gente mesmo viu, é muito complexo, multifatorial. Mas a gente tem todo um carinho, a gente começa a quebrar as falas preconceituosas, a gente ressignifica esse processo de envelhecimento e a gente vai vendo que elas vão absorvendo isso. Então elas vão se tornando empoderadas dentro do grupo, dentro da comunidade. E aí quando entra muito essa questão. E aí a gente fica voltando porque é muito disso. A autonomia, elas conseguem gerir a vida delas da forma que elas querem. E entra muito a questão de cognição e humor. Então se eu tenho uma cognição mais preservada, a questão do humor para gerir. Entra a questão, a independência, que é mobilidade, comunicação. Então executar as atividades delas. Então a gente vai vendo. E a gente tem relatos maravilhosos. Assim, mesmo trabalhando em grupo, pessoas que não conseguiam levantar uma perna para subir um lance de escada. E hoje conseguem. Pessoas que deixaram de tomar medicamentos de hipertensão porque o médico falou que a atividade já está
né, é uma intervenção não medicamentosa, então, pessoas com síndrome do pânico, enfim, vários, a gente tem Imagina quanto tempo a pessoa toma medicação, e aí, eu sei que não é repentinamente, é maneira de dizer, mas nesse trabalho desenvolvido parou, síndrome do pânico. A gente tem até uma nossa participante que ela está se formando agora em enfermagem. Olha! Então, a gente tem esses relatos e a gente vai vendo que o que a gente faz influencia diretamente no dia a dia, nas atividades de vida diária delas. Então, o diferencial é esse, ter esse olhar empático, esse olhar sem preconceito e um olhar com amor. Exatamente, e a escuta qualificada que nós temos, porque a gente para ouvir. Pode estar acontecendo, tem que ir embora, fazer não, a gente tá ouvir de verdade, né? Ouvir de verdade qual é a demanda que o grupo está trazendo para nós, né? Então, na nossa formação continuada, né, o Tiago vem com esse propósito da educação física, que é a formação dele, que juntou com a gerontologia. Eu trago a minha formação em música, de educadora social também, né, e trouxe um diferencial a mais, que é a musicoterapia. Eu sou suspeita, eu adoro música, acho que a música muda o nosso humor, muda a vida da gente, adoro. O nosso principal diferencial, que está fazendo o maior sucesso lá, é que eu estou associando, e o Tiago me dá umas dicas, a gente troca muito ideias, de juntar a música com a dança e mexe o corpo, e as músicas são pensadas, muito bem selecionadas, de acordo não vai só colocando, coloca a música aí. Não, né? É de acordo com a identidade social, da identidade sonora do grupo social que está exposto ali. Então, a musicoterapia, ela traz a musicoterapia, ela já existe no SUS, né, no Sistema Único de Sistema Único de Saúde. Né? Ela já faz parte das práticas integrativas complementares. Muitos médicos recomendam a musicoterapia. E no SUAS, nós temos uma resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, desde 2011, que coloca o musicoterapeuta como profissional da equipe técnica nos CRAs e CREAs. Então, a formação de musicoterapia minha, por exemplo, foi por meio da pós-graduação. Mas existem em outros estados do Brasil, não em Brasília, a graduação em musicoterapia, né? Então, a musicoterapia, ela no Brasil, ela tem esse suporte, né? Principalmente no SUAS, e o trabalho consiste em atender as famílias no grupos de comunidade sobre a perspectiva das abordagens sociais, conhecer as realidades socioculturais dos sujeitos atendidos, acolhendo todas as manifestações expressivas com legitimidades, né, do campo social. Então, é trabalhar a interface com outros profissionais, né? No caso aqui é o meu colega Tiago, a gente troca também muitas figurinhas com o pessoal do CRAS, né? Participando de equipe multiprofissional, de maneira multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, né? Então, existe muita conversa. O musicoterapeuta, né, é uma profissão que ainda não está regulamentada, assim como a educação social também não está regulamentada no Brasil, né? Mas acontece. Então, está surgindo... E muito importante. Muitos profissionais estão se formando, né? E a musicoterapia também, ela traz, né, proporciona a escuta qualificada para o acolhimento e atendimento dos usuários da rede socioassistencial, né? Compreender e utilizar a música como dispositivo social que proporciona a construção da sociabilidade e de ampliação dos campos de ação dos sujeitos nas suas realidades, né? De desenvolver atividades musicais musicoterapêuticas, né? Então, quando eu faço a dancinha, né, que eu trago passinhos, aquela música que está tocando, ela está com a mensagem, né? E agora, recentemente, eu trouxe uma atividade muito interessante, que eu peguei a Primavera das 4 estações de Vivaldi e nós fizemos todo o alongamento e aquecimento físico em cima dessa obra. Então, quer dizer... eles estão trazendo gostos musicais. Nós começamos os passinhos do tango com a Carmen, né, a ópera Carmen de Bizet, e uma das nossas lá falou assim: nossa, eu fui assistir essa ópera
né, com a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, Cláudio Santoro. Então, quer dizer, está dentro da identidade sonora do grupo, né? Então, são forças de empoderamento, né, de reconhecimento da pessoa idosa como um sujeito protagonista, né? Além de promover a construção das novas perspectivas de vida baseadas na autoestima, empoderamento, autonomia, né? Tudo isso que a gente falou, criatividade, musicalidade. Então, muitas vezes, as pessoas soltam o seu corpo, né? Descobrem movimentos que há muito tempo não faziam. Falam assim, gente, eu não faço isso aqui desde que eu era criança, né, Tiago? Elas amam uma parte musical. Bacana. E traz memórias boas, né? Memórias afetivas. Exatamente. O propósito da musicoterapia também é isso, é resgatar. É muito utilizado em idosos com demência de doença de Alzheimer, porque essa parte do cérebro fica preservada, a música, a parte musical do cérebro, no córtex, né, cerebral, fica preservada. Então, muitos músicos, né, ou mesmo pessoas, bailarinos, pessoas que estão acometidas com a doença de Alzheimer, se é colocada a música que ela está na sua identidade sonora, essa música, ela flui, ela brota como se não tivesse a doença de Alzheimer. Fantástico. Que lindo. Eu tô aqui olhando assim, encantada, vendo você falar. É muito bom. Quer falar mais alguma coisa no final? Não, é isso bem que a Patrícia pontuou. É essa questão mesmo. Para trabalhar com esse público, tem que gostar, tem que se aperfeiçoar, tem que entender a história de cada um. E é o que a gente faz muito. No grupo, a gente tem um olhar individualizado, mas ao mesmo tempo, o olhar do grupo. Então, a gente atende necessidades individuais, mas ao mesmo tempo, as necessidades do grupo. E pra gente, assim, é uma missão, assim... A gente vê o brilho nos olhos de vocês. É vocês fazem bom. realmente é muito por gratificante, sabe? Porque a gente vê os resultados ali na hora. Mas, para finalizar, eu gostaria muito que você falasse o mantra do Dr. Alexandre Kalash. Então, esse mantra é bem bacana, porque ele fala assim... Para o público, por favor. Ele fala assim, para chegarem bem na tal da longevidade, preparem-se. E quanto mais cedo, melhor, mas nunca é tarde demais. Então entra muito na questão da poupança do envelhecimento. Se não começou aos 30, você começa aos 40. Se não começou aos 40, aos 60, 70. Mas comece. Exatamente. E quanto antes, melhor. Muito bom. Bom, pessoal, a gente encerra agora, lembrando que os centros de convivência, eles podem oferecer uma série de atividades e programas que atendem às necessidades e interesses das pessoas idosas, o que inclui aulas de dança, música, artesanato, até palestras e grupos de discussão sobre temas relevantes, como eles falaram aqui, que interessem para esse público. Assim, esse público tem a oportunidade de desenvolver e compartilhar suas habilidades e conhecimentos, pois os nossos idosos, eles têm muito a nos transmitir e também têm muito a aprender. Enquanto estamos aqui, estamos aprendendo. Então, vamos conscientizar e incentivar a participação ativa das pessoas idosas em todos os aspectos da vida social. Agora sim, nós chegamos ao fim de mais uma Suas Conversas. Quero agradecer a vocês novamente, tá? Muito obrigada pela disposição, por esse material riquíssimo que vocês nos trouxeram. Eu tenho certeza que, para mim, muito do que vocês falaram é novidade. Eu tenho certeza que para o público também, tá bom? Mas, pessoal, calma que nós vamos voltar com certeza com mais temas relevantes que eu sei que vocês gostam muito. E essa conversa vai ficar disponível na nossa escola virtual das sedes e nas nossas redes sociais. Obrigada por estarem aqui conosco e até breve. Tchau, tchau.